A chuva caía em cascata sobre a mansão Hawthorne, cada gota batendo nos vidros como pequenos tambores de aço. Na porta, Edward Hawthorne apareceu abruptamente, alto, imponente, o olhar frio e duro como ferro fundido. Seu corpo rígido, entre a porta aberta e a escuridão do corredor, estava Julia Martins, jovem, negra, de postura firme, mas olhos cheios de paciência e determinação. Ela não recuou diante do olhar de Edward. "Quem diabos você pensa que está fazendo na minha casa?" rugiu Edward, a voz cortando o silêncio como um martelo. Julia não recuou. Não precisou. "Sou quem eles aceitaram", disse ela, calma, firme. "E quem não vai desistir deles?" Os meninos olharam para ela. Pela primeira vez em meses, Ethan não chorou. Eli não puxou o cobertor até o queixo. Ela respirou fundo e se aproximou devagar, abaixando-se até à altura das crianças. "Respirem comigo", disse suavemente. "Um, dois, três", devagar. E aconteceu o impossível. Ethan respirou fundo, soltando o ar com um pequeno sorriso hesitante. Eli relaxou, soltando o polegar, mas permanecendo tranquilo. Edward, na porta, engoliu seco. Toda a arrogância e o orgulho do homem que controlava a vida de todos, naquele casarão, não conseguiram explicar o que estava acontecendo diante de seus olhos. Julia passou os dias seguintes reconstruindo confiança. Cada manhã era uma batalha silenciosa. Cada tentativa de desobediência dos gêmeos era respondida com paciência e presença, não com gritos ou ordens. E lentamente, algo começou a mudar. O riso tímido de Ethan ao conseguir empilhar 3 blocos, o olhar de Eli pedindo ajuda sem medo, pequenas vitórias que nenhum terapeuta ou babá anterior tinha conseguido. Edward observava tudo em silêncio. Ele queria intervir, controlar, mas algo dentro dele começou a se desfazer. Pela primeira vez, ele entendeu que força não se impõe com raiva. Força se manifesta em quem consegue proteger e acalmar, em quem conquista respeito e confiança sem precisar gritar. Então veio o dia em que ele perdeu a paciência. Os meninos haviam quebrado uma regra mínima, nada grave, apenas uma travessura infantil. Mas Edward, acostumado a controlar tudo, explodiu. Ele gritou, ameaçou demitir Julia, a tensão no quarto era palpável. Sem pensar, bateu com a mão na mesa. O som ecoou como um trovão. Julia permaneceu firme. Ela deu um passo à frente, protegendo os meninos com sua presença. "Se você não pode ficar por eles", disse ela, com a voz baixa, mas firme, "ao menos não atrapalhe quem ficará." O impacto das palavras foi como um choque elétrico. Edward recuou, respirou fundo e, pela primeira vez, percebeu que havia subestimado aquela mulher. Não era apenas uma babá. Ela era força silenciosa, paciência, presença, compaixão e coragem, concentradas em uma só pessoa. Pela primeira vez, ele sentiu vergonha do próprio impulso e da fúria que havia deixado escapar. Naquela noite, os meninos finalmente dormiram profundamente. Não era exaustão, nem remédios, nem medo. Era confiança pura, conquistada com paciência. Edward sentou-se na borda da cama, cabeça entre as mãos, sentindo o peso de cada erro cometido, cada tentativa falha de proteger o que mais importava. Nos dias seguintes, ele começou a tentar consertar tudo. Trouxe café da manhã na cama, leu histórias, sentou-se entre os meninos, tentando se conectar. Julia estabeleceu regras simples, claras, justas. Ele aprendeu que disciplina sem amor era inútil, que controle sem presença era vazio. O riso começou a encher a casa novamente. Pequenas conversas, gestos gentis, limites respeitados, momentos de silêncio compartilhado. Edward observava, maravilhado, como Julia conseguia algo que ele jamais conseguira sozinho. Transformar medo em confiança, caos em ordem afetiva. E então, finalmente, veio o reconhecimento.
Edward se aproximou de Julia. Eu estava errado, disse ele sem rodeios. Julguei você, reagi sem ouvir, sem entender. Coloquei minhas mãos em você. Isso é algo de que me arrependerei pelo resto da vida? Julia olhou para ele, calma, sem raiva, apenas firme. Você não está aqui por mim. Você está aqui porque eles pediram por você, não por uma babá. Edward engoliu seco. Pela primeira vez, ele entendeu que respeito não se impõe com força. Ele precisava aprender a se conectar. Nos meses seguintes, a rotina mudou completamente. Regras foram reescritas com os meninos, limites estabelecidos, e Edward se tornou alguém presente, não apenas controlador. Julia, que havia chegado apenas para cuidar, tornou-se mentora, parceira e guia. No final, a casa respirava. Não de silêncio pesado, mas de confiança, presença, cuidado e amor. Os gêmeos sorriam, brincavam, confiavam. Edward finalmente entendeu o que significava força de verdade. Não a que impõe, mas a que protege, ensina e conecta. Na manhã seguinte, a mansão parecia diferente. A chuva havia parado, deixando o ar limpo e úmido, cheio de cheiro de terra e folhas molhadas. Os raios de sol penetravam pelas grandes janelas, refletindo nos pisos polidos e iluminando os quadros antigos nas paredes. Edward desceu as escadas lentamente, o coração pesado, mas com uma sensação estranha de esperança. Os meninos estavam sentados à mesa, os olhos ainda sonolentos, mas calmos. Bom dia, disse Edward, com a voz pouco firme, como se ensaiasse cada palavra. Bom dia, papai, respondeu Ethan, e Ali apenas acenou com a mão. Julia entrou na cozinha logo depois, carregando uma bandeja de pão fresco e suco. A postura dela permanecia firme, mas o olhar suave transmitia um cuidado profundo. Ela colocou a bandeja na mesa, olhando para os meninos. Hoje vamos tentar algo novo, disse ela. Vamos tomar café da manhã juntos, sem correr, sem brigas, apenas nos ouvindo. Edward engoliu em seco. O simples fato de seguir uma rotina orientada por Julia já parecia revolucionário para ele. Ele sentou-se à mesa, observando os meninos comerem, tentando não intervir demais. A tensão ainda existia, mas havia algo diferente. Pequenos laços se formavam, olhares compartilhados, sorrisos tímidos. Após o café, Julia propôs uma atividade: desenhar suas memórias favoritas. Ethan e Ellie pegaram lápis e papéis, e Edward observou em silêncio. Não era apenas arte. Era uma janela para o mundo interno das crianças, suas inseguranças, alegrias e medos. Ethan desenhou uma casa com muitas janelas, mas todas vazias, menos uma, onde uma figura feminina se inclinava sobre dois garotos sorridentes. Eli desenhou árvores altas, com sombras protetoras, e no canto, uma mão segurando outra. Eles se expressam mais com desenhos do que com palavras, disse Julia a Edward, sem olhar para ele. Observe, aprenda, mas não interfira. Edward sentiu uma pontada no peito. Cada traço, cada sombra, cada sorriso desenhado falava de sua própria ausência e da força silenciosa de Julia. Ele entendeu, pela primeira vez, que não podia simplesmente impor regras ou punições. Precisava aprender a se conectar, a ouvir, a estar presente. No final da manhã, uma pequena crise surgiu. Eli queria brincar com algo que era considerado perigoso, e Ethan começou a chorar por ciúmes. Edward, instintivamente, sentiu a fúria subir. Mas antes que pudesse reagir como antes, Julia colocou a mão em seu braço. Respire, disse ela suavemente. Observe primeiro, depois haja. Ele engoliu a raiva, conteve o impulso de gritar e apenas se ajoelhou ao lado das crianças. Lentamente, usando paciência e atenção, ele conseguiu acalmar ambos. Pela primeira vez, sentiu que uma autoridade verdadeira não precisava gritar ou bater. Ela se manifestava no cuidado, na presença
e no respeito. O dia passou entre atividades simples, leitura em voz alta, pequenas caminhadas pelo jardim, conversas pausadas e longos momentos de silêncio compartilhado. Cada passo, cada gesto, cada palavra escolhida cuidadosamente reforçava a confiança entre eles. À tarde, Edward recebeu uma ligação urgente do escritório. Um contrato importante, uma reunião que poderia definir milhões. Ele hesitou. Por anos, tinha colocado o trabalho acima de tudo. Mas agora, olhando para Júlia e os meninos, percebeu algo essencial. Sua presença ali, naquele momento, era mais importante que qualquer cifra ou negócio. Eu cuido disso mais tarde, disse ele ao telefone. Hoje não. A ligação terminou e ele voltou para a sala, encontrando Júlia sentada no chão com os meninos, lendo um livro infantil, com vozes exageradas, risadas e drama. Edward sentiu um sorriso involuntário surgir em seu rosto. Ele percebeu que estava aprendendo algo que dinheiro nenhum poderia comprar. A arte de cuidar, de se doar sem esperar controle, de estar presente de verdade. Quando a noite caiu, ele colocou os meninos na cama, como Júlia havia feito nos últimos dias, lendo histórias, contando pequenas memórias engraçadas da infância deles, deixando que risadas suaves preencham o quarto. E então, sozinho, respirou fundo e escreveu uma carta silenciosa para Júlia. Palavras de agradecimento, reconhecimento e promessa de fazer diferente. Júlia, por sua vez, retornou à sua própria rotina. Ela caminhou pelas ruas da cidade, respirando fundo, permitindo-se sentir o peso e a beleza da conexão que havia criado. Cada passo era um lembrete de sua força, de sua resiliência e do impacto silencioso que uma pessoa determinada podia ter. Na manhã seguinte, o sol ainda brilhava timidamente entre nuvens pesadas. Edward estava na cozinha, tentando preparar o café da manhã, mas sua inexperiência deixava tudo bagunçado. Torradas queimadas, ovos mal passados, suco derramado. Ethan e Ellie observavam com olhos arregalados, e por um instante a tensão pairou no ar. "Está tudo bem, papai?" perguntou Ethan cuidadosamente. "Sim. Apenas um pequeno problema técnico", respondeu Edward, tentando sorrir, mas sentindo o peso da inadequação. Júlia entrou, silenciosa, mas com um olhar que combinava firmeza e calma. Ela rapidamente reorganizou a cozinha, ajudando Edward sem humilhar, apenas guiando com gestos simples e precisos. Às vezes, fazer errado faz parte de aprender certo, disse ela, olhando para ele. Os meninos observam mais do que você imagina. Ele assentiu, sentindo o impacto silencioso daquela lição. Pela primeira vez, a autoridade dele não precisava de medo. Precisava de respeito e consistência. Enquanto o dia avançava, Júlia propôs uma atividade ao ar livre. O jardim da mansão era amplo, com árvores altas, flores e um pequeno lago no canto. Os meninos corriam entre as sombras, Ethan tentando imitar movimentos de artes marciais, Ellie perseguindo borboletas. Edward assistia de longe, absorvendo cada detalhe. O sorriso tímido de Ellie ao tocar uma flor, a determinação de Ethan ao tentar subir em uma árvore. "Eles têm energia, não é?" disse Edward quase para si mesmo. "Eles têm história", respondeu Julie, "e cada história merece ser ouvida antes de ser moldada." Nesse momento, o telefone da casa tocou. Era a governanta sênior, Sr. Keller, com notícias preocupantes. Um dos antigos tutores queria se reunir com Edward, alegando que a presença de Julia estava causando confusão na rotina dos meninos. Edward franziu a testa, sentindo uma onda de indignação. "Confusão", disse ele irritado. "Eles dormem pela primeira vez em meses, riem, eles se sentem seguros. Essa é a confusão?" Julia apenas olhou silenciosa, permitindo que Edward tomasse suas próprias decisões. Ele respirou fundo e desligou o telefone. "Precisamos proteger o que está funcionando", disse ele, finalmente compreendendo a profundidade do papel de Julia. O restante do dia se desenrolou com pequenas vitórias. Lições de desenho, jogos de memória, histórias contadas à sombra de uma árvore. Mas no final da tarde, uma crise inesperada surgiu. Ethan começou a se recusar a dormir, chorando e gritando.
enquanto Ellie se agarrou a Julia, em pânico. Edward sentiu a frustração e o medo subirem, o instinto antigo de autoridade rígida querendo dominar a situação. Respire, murmurou Julia, colocando a mão em seu ombro. Você não precisa controlar tudo. Apenas esteja presente. Ele seguiu suas instruções, ajoelhando-se ao lado de Ethan, falando suavemente, contando uma história improvisada sobre um cavaleiro e um dragão. A história era simples, mas carregada de emoção. Lentamente, Ethan começou a se acalmar, os soluços diminuindo, até que finalmente adormeceu. Ellie, já seguro, se aconchegou nos braços de Julia. Edward sentiu um peso sair do peito. Pela primeira vez, percebeu que presença e paciência valiam mais que regras e disciplina. À noite, enquanto os meninos dormiam, Julia se sentou com Edward na sala de estar. O silêncio entre eles era confortável, carregado de significados não ditos. Você entende agora, não é? Disse ela suavemente. Sim, mas ainda é difícil. Edward passou a mão pelo cabelo, exausto, mas com uma sensação de conquista. A vida com ele será sempre desafiadora, mas o desafio é exatamente onde a transformação acontece. No dia seguinte, Edward recebeu uma visita inesperada. A imprensa e antigos tutores querendo expor supostas falhas na gestão da casa. Ele se manteve firme, mas era visível que a presença de Julia transformava tudo. Ela entrou em cena com calma, guiando a narrativa e mostrando que a prioridade era o bem-estar das crianças, não a aparência de controle. Eles precisam de cuidado, não de perfeição, disse Julia olhando para os adultos ao redor. E qualquer adulto aqui que não consiga respeitar isso, não deve interferir. O silêncio caiu sobre a sala. Pela primeira vez, Edward percebeu que não precisava lutar sozinho. A força silenciosa de Julia estava moldando não só os meninos, mas toda a dinâmica ao seu redor. A semana seguinte trouxe pequenas celebrações. Ethan aprendeu a andar de bicicleta sem rodinhas. Ellie começou a escrever seu próprio nome corretamente e Edward começou a se permitir rir, tropeçar e aprender junto com os meninos. A casa, antes fria e rígida, agora ressoava com risadas, passos leves e pequenas vitórias cotidianas. No final da segunda semana, Edward decidiu fazer algo que nunca havia feito antes: escrever uma carta pessoal para Julia, não como patrão, mas como alguém profundamente transformado pelo impacto dela. Ele agradeceu pelo cuidado, pela paciência e pela coragem silenciosa. Mais do que palavras, era reconhecimento de uma verdade que ele demorou anos para aceitar. Autoridade sem empatia é vazia. Presença sem conexão é inútil. Os dias seguintes se tornaram uma rotina de pequenas descobertas e desafios. Cada manhã era um teste de paciência e criatividade. Edward ainda lutava para equilibrar seu papel de pai ausente por anos, e Julia continuava sendo a âncora silenciosa que mantinha a casa funcionando. Na quarta manhã, Ethan acordou com um pesadelo, gritava, suando frio, e Ellie se mexia inquieta ao seu lado. Edward correu para o quarto, mas Julia chegou primeiro, calma como sempre. Dá-me-lo. Desce ele suavemente aproximou-se dos meninos. Ela se abaixou, pegando Ethan nos braços, e começou a cantarolar uma canção antiga, que sua própria mãe costumava cantar. A voz dela era firme, mas acolhedora, e algo no tom parecia tocar um lugar profundo nos meninos. Ethan se acalmou lentamente, respirando fundo, enquanto Ellie esticava a mão procurando conforto. Edward observava, sentindo uma mistura de admiração e vergonha. Como ele havia duvidado dessa mulher? Você fez isso parecer tão fácil, disse Edward, e não é fácil. É só presença, respondeu olhar para ele, focada nos meninos. Mais tarde naquele dia, Edward tentou interagir sozinho com Ethan e Ellie sem a intervenção de Julia. Sentou-se no chão do quarto deles, tentou histórias, jogos e piadas, mas o riso não vinha facilmente. Os meninos olhavam para ele cautelosos, testando-o. Ele sentiu cada segundo como um lembrete de seus erros passados e da distância que havia criado. À tarde, enquanto os meninos brincavam no jardim, Edward encontrou Julia arrumando algumas caixas de brinquedos. Ele se aproximou, inseguro. Preciso te perguntar algo sobre o seu passado. Por que você faz isso? Por que escolhe ficar quando todos os outros foram embora? Julia olhou para eles séria, mas serena. Porque eles merecem alguém que não desista. Assim como eu mereci alguém que acreditasse em mim quando eu mais precisava. Ele engoliu em seco, sentindo a força silenciosa dessas palavras. Pela primeira vez, Edward começou a entender que sua fúria, sua necessidade de controlar, vinha de medo. Medo de perder o que realmente importava. Naquela noite, Edward teve dificuldade para dormir. Revirava-se na cama, pensando no bilhete que Maya havia deixado, nos meninos, e em como havia quase perdido a chance de aprender a ser pai de verdade.
Ele levantou-se, caminhou até o quarto das crianças e olhou para eles dormindo. Havia algo diferente naquela noite. Paz genuína. Nenhum choro, nenhum pesadelo. Apenas silêncio e respiração calma. Ele sorriu levemente, sentindo uma esperança tímida florescer no peito. Na manhã seguinte, Julia decidiu introduzir uma atividade de histórias compartilhadas. Cada um tinha que contar algo sobre si, algo que ninguém mais sabia. Ethan desenhou uma árvore gigante, dizendo que cada galho representava uma pessoa importante em sua vida. Eli, mais tímido, escreveu sobre o medo de ficar sozinho. Edward, pela primeira vez, compartilhou suas próprias inseguranças, sua culpa pela ausência da mãe deles e pelo controle rígido que sempre impôs. Julia escutava, intercalando comentários suaves, encorajando cada expressão, cada sentimento. Aquela hora de vulnerabilidade trouxe uma conexão inesperada entre todos. Edward sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto, mas não de vergonha, de alívio. Pela primeira vez ele sentia que poderia reparar algo, que poderia crescer junto com os meninos. Os dias se seguiram com desafios externos. Funcionários antigos tentaram minar Julia, sussurrando que ela não duraria e que Edward precisava voltar a controlar a casa. Mas cada tentativa fracassava diante da firmeza silenciosa de Julia e da transformação visível nos meninos. Edward começou a se posicionar, mas de um jeito diferente. Não com raiva ou ordens, mas com liderança paciente, observando, ouvindo e aprendendo. E numa tarde chuvosa, Ethan teve um colapso emocional, gritando que sentia falta da mãe. Julia entrou primeiro, abraçando-o, permitindo que ele chorasse sem julgamento. Edward entrou logo depois, hesitante, e simplesmente se sentou ao lado, colocando uma mão trêmula sobre o ombro do filho. Pela primeira vez, Edward não tentou controlar a situação. Ele estava presente. "Eu estou aqui", disse ele suavemente. "Sempre estarei." Ethan se enroscou nele, respirando fundo, e Edward sentiu algo quebrar dentro dele. Anos de distância, medo e raiva dissolvendo-se na vulnerabilidade compartilhada. No final da semana, Edward decidiu que era hora de fazer um gesto simbólico. Ele reuniu todos na sala, incluindo a Sr. Keller e funcionários que haviam testemunhado a transformação. Entregou a Julia um envelope, um convite formal para se tornar a responsável legal pelos programas de bem-estar das crianças, algo que ela sempre desejou, mas nunca tinha recebido. Julia olhou surpresa, emocionada e aceitou. "Obrigada por confiar em mim", disse ela com lágrimas nos olhos. "Não é confiança", respondeu, "é reconhecimento. Você provou que a força silenciosa vence mais do que a violência ou o controle." Na segunda semana, Edward decidiu que precisava enfrentar seus próprios fantasmas. Ele ainda lutava com a culpa de ter perdido os primeiros anos dos meninos, o controle excessivo que impôs e o trauma da mãe deles. Mas Julia estava ao lado, silenciosa, observando, permitindo que ele encontrasse seu próprio caminho. Uma tarde, enquanto os meninos brincavam no jardim com chuva fina caindo sobre eles, Edward os chamou para dentro. "Precisamos conversar", disse ele sério, mas com suavidade. Ethan e ele se aproximaram, curiosos. Julia ficou ao lado discreta, dando espaço para Edward assumir a liderança da conversa. "Eu errei", começou ele. "Por muito tempo tentei controlar tudo, pensei que estava protegendo vocês, mas percebi que só estava afastando o que realmente importa." Tienen olharam. "Essa também é uma aventura por Halloween. Você vai voltar a gritar?" "Não", respondeu Edward com firmeza. "Nunca mais. Eu quero aprender com vocês, quero que sejamos uma família que se apoia." Julia sorriu levemente, emocionada por ver a mudança real acontecendo. Ela não precisava intervir. Sua presença silenciosa já tinha ensinado mais do que palavras poderiam expressar. Naquela noite, Edward colocou os meninos na cama sozinho, pela primeira vez. Ele leu histórias, corrigiu pronúncias e até improvisou vozes engraçadas que fizeram Ethan e Ellie rir de forma genuína. Pela primeira vez em meses, o riso não era nervoso ou assustado. Era leve, verdadeiro, compartilhado. Edward sentou-se ao lado da cama, observando-os adormecer, sentindo algo que há muito não sentia: orgulho e esperança. No dia seguinte, um visitante inesperado apareceu. Era um antigo colega de trabalho de Edward, tentando convencê-lo a retomar antigos hábitos de controle, sugerindo que Julia não era adequada para lidar com a casa. Edward parou, respirou fundo e pela primeira vez sentiu clareza. Ela não precisa ser adequada a ele firme. Ela precisa ser respeitada e ouvida, e os meninos, eles precisam dela. O homem ficou surpreso com a firmeza na voz de Edward, percebendo que algo havia mudado profundamente. Edward não era mais o homem rígido e dominador de antes. Ele estava se tornando um pai presente,
alguém que sabia ouvir e aprender. Na terceira semana, Ethan e Ellie começaram a participar ativamente nas pequenas decisões da casa. Julia liderava encontros, perguntando o que eles gostariam de mudar ou melhorar. Edward, mesmo hesitante, começou a aceitar que liderar não significava controlar, mas apoiar. "Podemos escolher o menu do café da manhã?" perguntou Ellie timidamente. "Claro", respondeu Julia. "Mas precisamos conversar sobre escolhas saudáveis também." Riram juntos, negociaram. E Edward percebeu que sua relação com os meninos estava se tornando algo novo, algo que ele jamais imaginou. Uma parceria baseada em confiança, respeito e conexão emocional. Um mês depois, uma emergência surgiu. Ethan teve febre alta, e Ellie estava apavorado. Edward correu para o hospital, mas Julia permaneceu calma, administrando os cuidados com experiência e serenidade. Ela orientou Edward, acalmou os meninos e mostrou como liderança e empatia podiam coexistir. Na sala de espera, Edward segurou as mãos de Julia. "Obrigado por me mostrar como ser pai de verdade." "Não foi só por você", respondeu ela suavemente. "Foi por eles e por mim também." Quando Ethan melhorou e eles voltaram para casa, Edward percebeu que a dinâmica familiar havia mudado permanentemente. Ele não precisava controlar, não precisava temer o caos. A presença firme e silenciosa de Julia havia mostrado que amor, paciência e empatia eram mais poderosos que qualquer autoridade imposta. Na última noite do roteiro, Edward organizou um jantar em família. Sem funcionários, sem distrações, apenas eles quatro. A mesa estava posta com simplicidade. Pratos favoritos das crianças, suco fresco e uma torta feita por Julia. $1 se emocionado. Os meninos sorriram, ergueram seus copos de suco e Julia olhou para Edward com respeito e ternura. Ele sentiu que aquele momento simbolizava mais do que um jantar. Simbolizava redenção, conexão e um futuro promissor. "A paciência, a coragem e a presença", disse Edward. "Corça silenciosa", completou Julia sorrindo. O riso dos meninos preencheu a sala, uma melodia de esperança e transformação. Pela primeira vez, Edward percebeu que o verdadeiro poder não estava em controlar, mas em amar, ouvir e aprender. E naquela noite, enquanto as luzes se apagavam, Ethan e Ellie dormiam profundamente, sem medo, cercados por adultos que finalmente entendiam o significado de cuidar, proteger e permanecer presentes. Edward olhou para Julia, que segurava um caderno com desenhos dos meninos, e percebeu que ela havia feito algo que ninguém mais conseguiu: transformar dor e medo em confiança, amor e estabilidade. O silêncio que se seguiu não era vazio, mas cheio de vida, promessa e reconciliação. Nos dias que se seguiram, a rotina da casa começou a mudar de forma sutil, mas decisiva. Os meninos se sentiam mais seguros, e Edward começava a perceber que controlar cada detalhe não era sinônimo de proteção. Julia, com sua presença firme e calma, guiava cada passo sem forçar, apenas mostrando que confiança e empatia eram mais poderosas do que qualquer regra rígida. Uma tarde, enquanto chovia finamente lá fora, Julia chamou Edward para conversar na biblioteca. Ela havia preparado desenhos e anotações dos meninos, pequenas observações sobre hábitos, medos e alegrias. "Olhe isto", disse ela, entregando a ele uma folha coberta de rabiscos coloridos. "Eles expressam coisas que não conseguem dizer com palavras. Preste atenção aos detalhes." Edward analisou cada desenho. Havia Ethan desenhando a árvore do jardim com 2 balanços, e ele, sentado ao lado, desenhando a si mesmo e a irmã imaginária que nunca teve. Entre linhas tortas e cores vibrantes, ele viu os medos e a esperança de seus filhos. Uma pontada de culpa atravessou seu peito, mas também uma sensação de alívio. Eles finalmente confiavam em Julia o suficiente para se expressar sem medo. Naquela noite, Edward tentou colocar os meninos na cama sozinho. Ele leu uma história que falava de coragem e amizade, improvisando vozes engraçadas para os personagens. Ethan e Ellie riram, não de forma nervosa, mas com genuína alegria. Edward percebeu que aquele riso não era apenas deles, era também dele. Um riso que há meses não surgia em sua vida. No dia seguinte, uma emergência testou novamente a paciência e a presença de todos. Ellie caiu do balanço no jardim, ralando o joelho e assustando-se profundamente. Edward correu para socorrê-lo, mas Julia manteve a calma, mostrando a ele como lidar com a situação sem pânico, oferecendo cuidados e palavras tranquilizadoras. "Fundo, Edward", disse ela suavemente. "Eles precisam de segurança, não de tensão." Ele observou e aprendeu, sentindo que cada gesto dela transmitia mais autoridade do que qualquer ordem que já havia dado na vida. Ellie, consolado, abraçou Julia primeiro,
e depois olhou para o pai com um sorriso tímido, mostrando que confiança não se impõe, se conquista. As semanas seguintes foram de pequenas vitórias. Os meninos começaram a colaborar mais nas tarefas da casa, discutindo regras e decisões de forma aberta. Julia conduzia reuniões improvisadas, ensinando limites e respeito, enquanto Edward aprendia a ouvir e a ceder quando necessário. A casa, antes silenciosa e tensa, começou a vibrar com risos e pequenas conversas. Uma tarde, Ethan trouxe uma pergunta que mostrou o quanto os meninos estavam crescendo emocionalmente. Papai, por que você gritou com a Julia antes? Edward engoliu em seco, sentindo o peso da culpa. Eu estava com medo. Medo de perder vocês, medo de não saber lidar com tudo. Mas agora entendo que meu medo não dá direito de machucar ninguém. Eli, com os olhos brilhando, disse: ela ficou com a gente mesmo depois do que aconteceu. Isso é coragem. Edward assentiu emocionado. Pela primeira vez, ele percebeu que Julia não era apenas uma babá ou empregada. Ela era uma líder silenciosa, alguém que conseguia tocar os corações deles de uma forma que ele nunca conseguiu. Em seguida, uma reviravolta inesperada testou novamente a paciência de Edward. A antiga babá, que havia sido demitida por incapacidade, voltou à cidade tentando reivindicar direitos sobre os meninos, espalhando boatos sobre a competência de Julia. Edward, inicialmente irritado, respirou fundo e pela primeira vez não agiu impulsivamente. Ela não precisa provar nada, disse Edward a si mesmo. Eu já vi o que ela é capaz de fazer. Julia, ao saber, apenas sorriu levemente. Deixe que a verdade fale por si mesma. No final do dia, quando os meninos estavam dormindo, Edward refletiu sobre tudo o que havia acontecido. 14 babás, médicos, terapeutas. Ninguém havia conseguido criar confiança, paz e segurança como Julia. E ele, mesmo com toda a sua riqueza e poder, aprendeu que a autoridade não se impõe com controle, mas com presença, empatia e respeito. No mês seguinte, Edward e Julia começaram a trabalhar juntos em um projeto para ajudar outras crianças em situações semelhantes. Não havia câmeras, holofotes ou propaganda. Apenas a força silenciosa de quem sabia o valor da dedicação e do cuidado. Edward chamou os meninos para participar, explicando que queriam construir um lugar seguro, um lar temporário para crianças que precisavam de atenção e carinho. Ethan e Eli ajudaram a desenhar quartos, escolher brinquedos e até criar regras para a convivência. Julia observava, emocionada, vendo como cada gesto, cada palavra, cada decisão tinha impacto real. A narrativa continua, expandindo os laços entre Edward, Julia e os meninos, com tensões externas e internas, pequenas crises, reconciliações e momentos de ternura. O roteiro se mantém intenso, emocional e detalhado, garantindo que com pausas dramáticas, reflexões e cenas de construção de vínculo, alcance a duração de 1 hora. Nas semanas seguintes, a rotina na casa dos Hawthorne se tornou uma dança delicada de confiança e aprendizado. Cada dia trazia pequenas batalhas e vitórias silenciosas. Edward, que antes tentava controlar todos os detalhes da vida dos filhos, começou a observar em silêncio, permitindo que Julia conduzisse as situações. Uma manhã, Ethan acordou com febre. O pequeno se enrolou nos lençóis suando frio e começou a tremer de medo. Edward entrou apavorado, pronto para agir com urgência, mas Julia já estava ao lado da cama, segurando a mão do menino com firmeza. Respire, Ethan, disse ela com voz calma. Não estamos sozinhos, tudo ficará bem. Edward observou, sentindo uma mistura de alívio e admiração. Ele percebeu que a autoridade não vinha de ordens, mas de presença e tranquilidade. Enquanto Julia administrava a febre e conversava com Ethan, Edward encontrou uma maneira de ajudar sem sufocar. Preparou um copo de água, um pano úmido e sentou-se ao lado da cama, aprendendo silenciosamente que fazer parte não significava controlar. Ele, curioso, apareceu na porta do quarto, observando o irmão e a babá. Julia sorriu para ele, chamando-o para ajudar a escolher o cobertor mais confortável para Ethan. O menino hesitou, mas logo entrou no quarto, sentindo que sua opinião era valorizada. Naquela noite, depois que os meninos adormeceram, Edward e Julia ficaram sozinhos na cozinha. A chuva caía levemente, batendo nas janelas e criando um ritmo tranquilo. Edward, com a mão nos braços da cadeira, finalmente falou. Eu nunca pensei que alguém pudesse fazer o que você faz. Eu errei, Julia. Mais do que consigo admitir. Ela apenas olhou sem julgamento, apenas presença. Nós comeremos, Edward. Mas você tá aprendiz, e isso é importante. Ele respirou fundo, sentindo o peso da culpa se misturar com esperança. Quero ser melhor. Quero estar presente para eles, realmente presente. Não quero que eles cresçam com medo ou com sentimentos de abandono.
Então comece, disse ela, com a suavidade de quem já viu demais, mas acredita na mudança. Comece agora. Nos dias seguintes, Edward se envolveu ativamente na vida dos filhos. Ele começou a ler histórias para eles, não apenas à noite, mas sempre que possível. Ethan e ele riam das vozes que ele improvisava, corrigiam suas palavras e aprendiam juntos que a diversão podia andar lado a lado com disciplina e amor. Uma tarde, um desafio inesperado surgiu. Uma visita inesperada de um antigo colega de trabalho de Edward trouxe à tona tensões e inseguranças. Ele tentou intervir nos métodos de Julia, questionando sua autoridade e decisão. Mas Edward, agora mais consciente, se posicionou ao lado dela. Ela sabe o que faz, disse firme, mas sem agressividade. Con, Everett. O visitante recuou, surpreso com a postura de Edward. Pela primeira vez, ele não tentava impor poder com raiva ou controle. Ele agia com respeito e reconhecimento da competência de outra pessoa. Julia sorriu discretamente, satisfeito com a transformação silenciosa de Edward. Os meninos observavam essa mudança, absorvendo cada gesto, cada decisão, cada palavra. Aos poucos começaram a expressar mais seus sentimentos, pedindo ajuda quando necessário, compartilhando alegrias e frustrações com confiança. Uma tarde, Ethan trouxe um desenho especial. Todos os membros da nova família reunidos, com um coração gigante sobre eles. Ele acrescentou pequenas estrelas brilhantes ao redor, representando segurança e esperança. Edward sentiu algo profundo. Não era apenas sobre disciplina ou cuidados. Era sobre criar raízes emocionais que resistiriam a qualquer tempestade. Julia, percebendo o progresso, sugeriu uma nova experiência. Uma visita ao parque, onde os meninos poderiam interagir com outras crianças. Edward hesitou no início, preocupado com cada detalhe, mas confiou nela. No parque viu Ethan e ele explorando, rindo, aprendendo a socializar, enquanto Julia orientava e apoiava de longe. Ele percebeu que a verdadeira proteção era permitir que os filhos enfrentassem o mundo, sabendo que tinham um porto seguro para voltar. Ao final do dia, na volta para casa, Ethan olhou para Edward e disse: "Papai, obrigada por nos deixar brincar sem ficar gritando, Wesley, e por fiar na Julia." Edward engoliu em seco, sentindo um misto de orgulho e humildade. Ele percebeu que Julia não apenas tinha sobrevivido aos desafios dos meninos, ela tinha transformado todos eles. O sol da manhã seguinte entrou suavemente pelas janelas da casa Hawthorne. Ethan e Ellie acordaram cedo, mas desta vez não havia medo ou ansiedade estampados em seus rostos. Havia expectativa, curiosidade. Eles desceram correndo para a cozinha, encontrando Maya já preparando o café da manhã, frutas frescas e torradas recém-saídas do forno. "Bom dia, exploradores", disse Maya sorrindo. "Prontos para um novo dia?" Ethan pulou nos braços dela, enquanto ele, mais tímido, segurava seu caderno de desenhos. Edward, ainda com o peso da culpa da noite anterior, observava em silêncio, percebendo como cada gesto de Maya tinha efeito direto na calma e confiança dos meninos. Maya pegou o caderno de Ellie e começou a comentar cada desenho, incentivando a criatividade e a expressão dos sentimentos. "Olhem só que incrível", disse ela, mostrando o desenho de uma casa com um grande coração pintado em vermelho. "Isso mostra coragem e amor ao mesmo tempo." Edward, tocado pela simplicidade e profundidade, percebeu que educar e liderar não era impor regras, mas cultivar confiança. Durante a manhã, Maya estabeleceu uma nova rotina: hora da leitura, hora da música, hora de brincar ao ar livre. Edward tentou ajudar, mas tropeçava, esquecia regras, perdia a paciência. Cada vez que ele começava a ficar impaciente, Maya se aproximava. Funciona, dizia calmamente. E aos poucos, Edward começou a aprender. Ele não precisava gritar, controlar ou impor medo. A presença silenciosa e firme de Maya ensinava mais do que qualquer ordem. À tarde, os meninos receberam uma tarefa de jardinagem: plantar pequenas flores no jardim. Ethan e Ellie brigaram sobre quem cavaria primeiro. Edward, pronto para gritar, foi contido por Maya. "Eles precisam resolver sozinho. Nós guiamos, não comandamos." Com hesitação, Edward se afastou, permitindo que os meninos negociassem e encontrassem soluções juntos. O resultado: risadas, colaboração e a primeira lição de autonomia. Edward sentiu uma onda de respeito silencioso por Maya, percebendo que ela não apenas cuidava dos meninos, mas os fortalecia emocionalmente. Quando a tarde se transformou em noite, a chuva voltou. Os meninos assustados correram para Maya, que os abraçou e contou histórias suaves, com voz e ritmo que acalmavam o coração. Edward observava, ainda inseguro, mas reconhecendo o poder de um gesto simples. Pela primeira vez, ele entendia que liderança também era cuidar com o coração.
Na manhã seguinte, Maya sugeriu uma conversa com Edward. Eles se sentaram no banco do jardim, sol batendo suavemente. Eu sei que ontem foi difícil para você, disse Maya. Mas perceber que podemos liderar sem medo é a maior lição. Edward respirou fundo. Eu nunca imaginei que fosse tão difícil ouvir e não gritar. Mas agora vejo que vocês dois, ele olhou para Maya e para os meninos, são a verdadeira força desta casa. Maya sorriu. E você também pode ser se estiver disposto a aprender e a se conectar. Nas semanas seguintes, a transformação na casa foi visível. Cada refeição era um momento de conversa, cada brincadeira no jardim, uma lição de paciência, empatia e colaboração. Edward começou a se envolver mais, mas sem tentar controlar. Aprendia com cada gesto e palavra de Maya. Os meninos, antes ansiosos e medrosos, agora dormiam profundamente com sorrisos tranquilos. Eles se sentiam seguros, amados e ouvidos. Maya havia quebrado o ciclo de medo e frustração, mostrando que cuidado, empatia e presença silenciosa transformam vidas. Em um fim de tarde dourado, Edward se aproximou de Maya enquanto ela arrumava livros na biblioteca. Você fez mais do que qualquer outra babá poderia, disse ele sério, mas com suavidade. Eu quero que continue conosco, mas desta vez como parceira, não apenas como funcionária. Maya ergueu as sobrancelhas avaliando-o cuidadosamente. Só se for sob meus termos, respondeu ela. Sem câmeras, sem regras injustas, apenas presença e conexão. Edward Wish. Isso faremos juntos. Na manhã seguinte, todos estavam reunidos para a primeira refeição sob as novas regras da casa. Sem tecnologia, sem distrações, apenas presença. Maya conduzia a conversa, ensinando limites e responsabilidade, mas também liberdade e respeito. Edward participava, ainda desajeitado, mas genuíno. Enquanto o sol se punha, Ethan e Eli desenharam sua família. Eles, Maya e Edward, juntos sorrindo ao lado da casa. Ethan ergueu o desenho e disse, Você ficou, Maya, mesmo quando poderia ter ido embora. Maya sorriu, lágrimas discretas nos olhos, e vocês me ensinaram a ficar de uma forma que eu não esperava. Edward olhou para os meninos, depois para Maya, e finalmente entendeu. Verdadeira liderança é estar presente, ouvir e confiar. Ele sentiu uma mudança silenciosa mais profunda, não apenas nos meninos, mas em si mesmo. A história termina com a casa iluminada pelo sol da manhã, uma família unida pela confiança, empatia e força silenciosa de Maya. Ela, a única que conseguiu sobreviver aos gêmeos e conquistar seus corações, agora era parte essencial da vida deles, mostrando que coragem, paciência e amor verdadeiro transformam até os corações mais endurecidos.